Santos permanece até agora, e toda vez que a câmera foca o céu, a gente vê que continua tudo muito fechado. Isso vai ajudar a entender por que não houve o pouso, houve uma arremetida, e uma arremetida que não foi satisfatória, não foi feliz e acabou resultando nessa tragédia. Uma tragédia que paralisou a capital do país. Toda a atividade ficou paralisada, Congresso Nacional, havia lá um depoimento importante da Meire Posa, que é a contadora do Doleiro Youssef. Quando chegou a notícia pelos assessores, os trabalhos foram interrompidos. No TCU havia uma solenidade e a ministra Ana Reis, né, ficou sabendo da notícia a respeito de seu filho, foi para casa, obviamente deve estar chocadíssima, a gente não conseguiria nem imaginar o que seja isso, uma mãe perdendo o filho. E aí inclusive aqueles que eram adversários dele até há pouco, antes aliados, depois adversários, que não pouparam palavras contra ele, agora a tragédia faz com que a solidariedade cresça e se esqueçam as divergências, né? O governo mesmo está se manifestando agora, nesse instante, há manifestações do Palácio do Planalto a respeito da perda desse político importante, desse que foi um governador importante, um ministro que deixou marcas, enfim, desse jeito, né, um candidato que vinha se firmando, estava em terceiro lugar nas pesquisas, mas uma força nova, nordestina. Ainda eu citei há pouco que estava no shopping aqui perto da Globo, jovens vieram me dizer, nós íamos votar nele, né? Então, é uma perda muito grande, e agora os partidos políticos da coligação dele vão ter que decidir o que fazer. Pois é, Alexandre, justamente sobre isso que eu queria falar com você, porque tem umas regras, né? Claro que isso não vai ser decidido hoje, mas inevitavelmente nos próximos dias o partido vai ter que decidir o que vai ser da candidatura, né? De quem vai ser o candidato, na verdade. Existem algumas regras, né? Que são 10 dias a contar a partir de hoje para a substituição, então, do candidato. Marina Silva pode até renunciar à candidatura de vice e ser indicada para concorrer como cabeça de chapa. Nesse caso, ela não tem que pedir um novo registro, né? Basta uma convenção, uma reunião das executivas desses partidos, sendo que já no próximo dia 19 começa o horário eleitoral gratuito. Você tem alguma ideia de como esse cenário pode se desenhar a partir de agora? Bom, não vai haver convenção, vai haver decisão entre as direções dos partidos que compõem a coligação. Eu imagino que seja o seguinte, vão deixar a iniciativa para o PSB vai depois, tomando a iniciativa, levar a ideia para os partidos integrantes da coligação, vão fechar um consenso e aí todos fazem reuniões de suas direções com o mesmo resultado. Isso vai ter que ser feito logo depois que, enfim, passe esse choque da tragédia de hoje de manhã. Agora, Alexandre Garcia, queria saber da sua experiência pessoal com o Eduardo Campos, durante toda essa trajetória política, o que você lembra, o que fica de lembrança do homem Eduardo Campos? Eu diria a simpatia pessoal dele, a simpatia que está estampada na fisionomia dele, no sorriso, nos olhos sorridentes também, na maneira sempre cordial, sempre simpática com que trata tanto o adversário, quanto os jornalistas, quanto aqueles que profissionalmente têm contato com ele. Essa é a principal impressão que se tem dele, dessa simpatia pessoal, como eu disse, mas também do idealismo. Provavelmente herdou esse idealismo, teve o exemplo, o modelo do avô dele, de Miguel Arraes, um homem e um idealista não apenas preso ao passado, um idealista que soube se atualizar, que soube fazer uma espécie assim de acompanhamento do mundo, de cada dia que passa. Então, embora sendo de um partido que poderia ter ideias que não deram certo em outros países, ele atualizou essas ideias e com elas estava concorrendo à presidência de um país desse tamanho, com esse tamanho de problemas como é o Brasil.
Alexandre, você falando desse carisma dele, eu quando era repórter em São Paulo, tive a oportunidade de entrevistá-lo enquanto ele era ministro de Ciência e Tecnologia. Realmente era uma pessoa muito próxima, muito acessível, né? Muito ali, com um relacionamento muito fácil, e realmente tinha esse carisma que contagiava todo mundo. Era muito tranquilo fazer uma entrevista com ele, conseguir as informações, que ele tinha realmente essas características aí que o Alexandre estava falando. Isso é básico de um político, né? Político que não tiver jogo de cintura, que não tiver simpatia, que for carrancudo o tempo todo, dificilmente vai conseguir adesões, né, para as suas causas. Essa era a estratégia, né? Unir essa simpatia, esse carisma também com a Marina Silva, né, que tem um jeito às vezes mais sério de ser, mas que tem uma importância política muito grande também. Uma doçura, né? Uma doçura, né, também, essa simplicidade, vamos dizer assim. E o que você acha que pode acontecer? Se por acaso, hipoteticamente, Alexandre, se Marina desistir, por exemplo, da candidatura e o partido resolver apoiar algum dos outros dois principais ou os candidatos aí, como é que você acha que fica, por exemplo, a campanha, principalmente o horário de TV, né? Porque muda tudo, né? Olha, o horário de TV está começando aí no dia 19 e começaria exatamente com o Eduardo Campos. Né? Certa vez, Magalhães Pinto, olhando para o céu e dando uma entrevista, disse: estão vendo essa nuvem aí? Se a gente olhar de novo daqui a pouco, ela não vai ter mais o formato que tem. A política é assim. Enfim, são coisas imprevisíveis nesse momento. Vai depender das conversas a que eu me referi há pouco entre o partido principal da coligação, que é o PSB, e os demais integrantes dessa coligação eleitoral. Pois é, a gente tem essa notícia de que a mulher de Eduardo Campos não estava com ele na aeronave. Ela chegou a poder estar com ele na aeronave, né, acompanhá-lo na agenda de campanha, porque estava aqui no Rio de Janeiro e acabou pegando um avião de carreira e seguindo para Recife. Está neste momento com 5 filhos na casa deles, lá no Recife, para onde está se dirigindo também a mãe de Eduardo Campos, que estava em Brasília e agora voa para Pernambuco. A gente tem a informação também de que Marina Silva chegou a cancelar alguns compromissos. Ela poderia acompanhar também Eduardo Campos e acabou preferindo ir para a casa dela em São Paulo antes de fazer gravações para o horário político. Tem muita coisa certamente já pronta para o início já da horário de propaganda eleitoral, que começa daqui a pouco, todo esse movimento que começa agora, né, Alexandre Garcia? Claro que o tom muda, a tristeza das pessoas vai mudar também, a forma de tratar essa disputa política. Tudo fica tão pequeno quando a gente vê uma tragédia como essa. Na sua concepção, Alexandre, a gente consegue imaginar, ou pelo menos o tom agora da campanha, todos os candidatos que se enfrentam nas próximas eleições, nas urnas, agora devem baixar um pouco o tom, estarão reunidos em Santos. A gente sabe de Aécio Neves, que já está se dirigindo para lá, cancelou toda a agenda para hoje. Dilma Rousseff também, e todo o Partido dos Trabalhadores cancelou os compromissos para hoje, depois de uma notícia como essa, né, Alexandre? Mas o tom vai ser de luto, o tom de silêncio respeitoso. A gente já ouviu aí adversários dele falando bem de quem foi vítima da tragédia. E durante algum tempo vai haver esse respeito. A campanha tem que recomeçar, a partir do dia 19, inclusive no rádio e na televisão, mas vai ser uma expectativa para saber o que vem em lugar de Eduardo Campos. Mas eu gosto muito de aviação. Eu gostaria de comentar um pouco as imagens que eu acabei de ver. A gente nota, tem uma cena no telhado de um dos prédios mostrando que o avião não veio planando. Ele veio numa descida bem marcante, num ângulo bem marcante de descida, porque bateu num canto do telhado e se estatelou lá embaixo. Chegou a ficar em cima do telhado o rotor de um dos motores, aquelas pás do jato, do jet fan, como se diz. Né? Então foi uma batida muito feia. Ele não veio quicando, digamos assim, em cima dos telhados. Teve uma batida apenas, mas isso aí, claro, eu vou deixar para os especialistas, para os técnicos. Aí então foi
onde o nariz do avião teria entrado na queda final. Mas aí a gente vê de novo o céu, aí deu uma quicada nesse telhado, né? E em seguida ele não foi muito longe, ele em seguida bateu no chão. Então deve ter havido algum tipo de pane que provocou essa queda. 4%. Não, mas agora eu preciso... Pois não. Alexandre, eu ia estar fazendo esse comentário também, né? Dentro das poucas estruturas aí da aeronave que a gente consegue observar, está justamente, né, um pedaço dessa turbina que ficou no telhado. E realmente, agora a gente tem as imagens aí de Brasília, né, Alexandre? Bandeira O meio presidente pau, Dilma né? decretou Significando já luto. Bandeira meio pau, a gente vê a bandeira do Mercosul e também bandeira do Brasil, né, Luciano? São 3 dias de luto que foram decretados aí pela presidente Dilma, além, claro, como a gente está vendo, as bandeiras a meio mastro aí em Brasília. O Cristiano falava das condições desse acidente, lembrando também que teria ocorrido logo depois de uma tentativa de pouso, ou seja, uma arremetida da aeronave. É um procedimento considerado de segurança quando não há visibilidade ou quando está tendo algum problema, uma aeronave na pista, enfim. São várias condições aí que podem levar o piloto a decidir ou ser orientado para a arremetida, suspender a decolagem, dar força total nos motores e subir novamente. E Então, né, muito bem. Então, hoje é dia 13, né, da cidade onde o Eduardo Campos morreu, é 13. Então, meio estranho. Então, deixa aí pra galera ver.